a Meire, com uma precisão de poesia incrível. Para trazer mais emoção a esse movimento que a gente está vivendo, de transição, de passagem, de travessia, a gente viveu o solstício, né, que esse ano caiu no dia 20, caiu no sábado, e esse solstício ele é um portal, segundo algumas linhas de pensamento, é um portal onde a gente, uma luz, ela se diminui ao máximo para começar a brotar uma nova luz. Então, para ter mais emoção nesse momento, essa nova luz se brota e aparece um eclipse, surge um eclipse, a Lua e o Sol se encaram. Dessa perspectiva humana, né? Dessa brincadeira, desse artifício que a gente coloca numa visão muito particular do humano, né? Porque não é nada disso que está acontecendo. Mas a nossa visão é o que nos afeta. Então, tem um grande companheiro que chama Alejandro Rodorovsky, e ele escreveu esse livro aqui, O Caminho do Tarô, e eu brinco bastante, é um brinquedo bem bom para mim esse livro. E aí eu vou ler o poema da Lua, não só por causa do eclipse, não só por causa das qualidades que ela traz, mas porque hoje de manhã eu fiz uma jogada aqui para essa semana e tal, e a Lua foi quem veio como o centro do processo, né? Então, vou ler aqui, vou tirar a câmera para ficar só o som, para ficar mais concentrado. Então, e se a Lua falasse? Você é a Lua falando. Você pede que eu me explique, mas estou longe demais das palavras, da lógica, do pensamento discursivo do intelecto. Sou um estado secreto e indizível. Sou um mistério, onde começa todo conhecimento profundo, quando você mergulha em minhas águas silenciosas sem nada exigir, sem tentar definir coisa nenhuma, fora de toda a luz. Quanto mais você entra em mim, mais eu o atraio. Não há nada de claro em mim. Sou sem fundo, sou toda nuances. Espalho-me no reino das sombras. Sou um pântano de riqueza incomensurável. Contenho todos os totens, os deuses pré-históricos, os tesouros dos tempos passados e futuros. Sou a matriz. Além do inconsciente, sou a própria criação. E escapo a qualquer definição. Sei que me adoram, pois que os seres humanos desenvolveram uma centelha de consciência, eles me identificaram com ela, como um coração de prata perfeita, brilho nas trevas da noite. Eu era a luz que eles suspeitavam nebulosamente que reinava no subsolo das suas almas cegas. Eu havia me fincado em todas as obscuridades do universo. Lá, onde as entidades ávidas espreitam a mais mínima centelha de consciência, dimensões de loucura, de solidão absoluta, de delírio glacial, desse silêncio doloroso que chamo de poesia, reconheci que para ser era preciso ir até onde eu não estava. Caí em mim mesma, cada vez mais fundo. Eu me perdia descendo em direção a lugar nenhum, até que no final a obscura, não existia mais. Ou melhor, era uma concavidade infinita, uma boca aberta contendo toda a sede do mundo, uma vagina sem limites, tornada aspiração total. Então, nessa vacuidade, nessa ausência de contornos, pude, enfim, refletir a totalidade da luz. Uma luz ardente que transformei em seu reflexo frio, não a luz que engendra, mas aquela que ilumina. Não insemino, apenas indico. Quem recebe minha luz conhece aquilo que é nada mais. É mais do que o suficiente. Para me converter em recepção total, tive que me recusar a doar. Na noite, toda forma rígida é anulada por minha luz, a começar pela razão. Sob minha claridade, o anjo é anjo, a fera é fera, o louco é louco, o santo é santo. Sou o espelho universal. Cada ser
pode-se ver em mim. Essa é a lua trazendo uma clareza, porque são algumas coisas já estão pontuando o nosso encontro, né? Uma delas a Ama trouxe ali no grupo, puxa, estava tão bom, já estava tão contente com o espelhamento, aí vem com uma complexidade de mundo próprio, de mundo ambiente, e aí confundiu tudo. E é maravilhoso, porque realmente a gente chega numa complexidade onde a gente ultrapassa ou antecipa o conceito. Então, essas confusões, outro tema que também está sendo trazido, né, para o nosso encontro aqui, é o em relação às crianças, usos de eletrônico e tudo mais. E também, né, de novo, a gente vai ver que a gente está sempre em busca de um conceito. A gente aprendeu que primeiro eu conceituo, primeiro eu aprendo, primeiro eu racionalizo, para então depois eu poder ir lá e praticar com uma certa segurança, com certo controle, com uma justificativa. Então, primeiro a gente conceitualiza, depois a gente vai lá e experiencia, e vai ser sempre uma frustração, porque a experiência nunca vai ser aquilo que a gente tem como expectativa, mas a gente tem várias justificativas para isso, e assim a gente vai levando. Então, esse reconhecimento da nossa necessidade, da nossa busca por conceitos, para então poder trazer isso à tona, integrar tudo isso e saber que para a gente conceitualizar, primeiro a gente precisa experienciar. Para a gente experienciar, a gente precisa se relacionar. E ali, a maneira de se relacionar, ela pode ser cheia de interferências, então ela já vem cheia de conceitos, ou ela pode ser cada vez mais livre de interferências, e aí ela elabora conceitos. Então, esse é o convite da gente sair. Lembra que a gente não está negando o conceito, não está querendo desqualificar o conceito, mas colocar ele no lugar dele, no lugar de efeito, no lugar de elaboração de uma experiência, de uma prática, no lugar que vai além do processo de uma experiência única, singular, né? De um processo em mim mesma. Eu ultrapasso esse meu processo, eu vou conceitualizando e aí eu amplio a comunicação com todos. Então, quando se pergunta, vamos começar por aí, né? Quando se pergunta, em tempos de eletrônicos, em tempo dessa passagem, como é que a gente faz com criança pequena? Porque nós mesmos, adultos, nos vemos muitas vezes viciados em eletrônico, sem inteligência, né? Um uso de eletrônico que, quando a gente vê, a gente está lá matando tempo, né? Ou então mergulhado em alguma coisa que realmente não é o que importa. Então, e aí a gente vai deixar as crianças nesse lugar, né? Então, logo a gente quer o quê? Para poder ter coragem ou confiança de olhar para isso. A gente quer antes um conceito. E por que a gente quer esse conceito? Porque a gente quer fazer a coisa certa. E por que a gente quer fazer a coisa certa? Porque se a gente fizer a coisa errada, a gente vai estar muito mais distante do lugar, do fim da legitimidade que a gente vem buscando. Então, percebe que uma coisa vai colocando a outra e vai convidando uma outra, e se a gente olhar dessa maneira sempre dura, linear, e querer sanar a coisa pela coisa em si, a gente vai estar sempre fora da possibilidade da presença. A gente está sempre em busca de um resultado. Porque na natureza, a gente vai poder perceber, e nós como natureza também, a coisa é sempre indireta. O caminho sempre dá uma volta tremenda. O Taurus, né, ele caminha por todos os lados para poder chegar num lugar. E a gente quer o processo
linear, o processo da garantia, o processo da busca de um fim. Então, vamos começar a destrinchar isso. Mari, você está aqui de mão levantada, quer falar? Pode abrir o Oi, bom microfone. dia. Quero. Ai, gente, eu tô acordando, tô com cara de sonos quando vai aparecer. Ana, já Sim, tô há vários dias ensaiando aqui, trazer alguma coisa, muitas reverberações, mas as falas das pessoas sempre acabam me contemplando também no meu momento. Mas eu tô com uma coisa bem viva agora, que é uma. Eu sinto que eu estou vivendo um momento muito precioso para botar em prática tudo isso que a gente está trazendo aqui, todos os meus estudos, que é, o começo de uma terra, de uma compra coletiva de uma terra com pessoas. sim. E eu me vi assim num processo de muitas garantias, de querer controlar, de achar que já sabia e tudo mais. E aí ontem a gente teve um encontro que um dos casais que estão na Terra, eles vieram assim rasgando assim, totalmente, parecia que eles estavam aqui na jornada e estavam saindo de dentro da sua cabeça e propondo coisas muito novas e uma vida real, oficial, em comunidade, com todas as dores e delícias, as coisas muito compartilhadas. E aquilo me deu muita alegria, mas mexeu muito comigo, assim. Eu estou me sentindo agora, para ir para o ponto, num lugar assim, caramba, eu tenho a faca e o queijo na mão, tô com uma puta oportunidade, mas eu não sei como avançar, assim, não sei o que eu faço, sabe? Sim, Então eu queria trazer isso aqui, porque eu acho que tem muita potência. sim, Gratidão. total. Porque quando a gente vai comprar uma terra, né, de uma maneira geral, quando as pessoas se reúnem para comprar uma terra juntos e iniciar um projeto, a gente começa por onde? A gente começa pelo conceito, né? Vamos combinar aqui, vamos acordar, vamos estabelecer as regras, vamos dar todas as garantias, todos os controles, que é para a gente poder ter uma chance de dar certo. Não é assim, Mari? Exatamente, a gente se viu nesse lugar e ontem o que eles trouxeram era isso, assim, o que a gente tem de mais rico são os recursos humanos. São essa possibilidade do nosso aprendizado em relação. O que vai ser daí a gente vai descobrir todo dia, né? Sim, Mas deu muito medo claro. E você de sabe não por ter quê? uma base, um conceito. E não é um medo infundado, porque a gente não foi nem um pouco, mas nem um pouco educado, preparado para viver em comunidade. A gente não tem esse lastro. O máximo que a gente tem é uma comunidade nuclear, da família nuclear, ou a gente passa por um processo de república e tudo mais, mas tudo isso, ou até a gente vai para uma comunidade mesmo, e aí muda, muda. Toda vez que a gente recebeu visitas aqui de pessoas que vivem em comunidade, é completamente diferente a experiência, porque você ganha um treinamento, né? De viver em comunidade, você ganha uma percepção, você amplia, e é muito bom. É muito agradável conviver com pessoas que viveram em comunidades. Mas a gente vai ver que esse treino, igual a gente falou da semana passada, né? Educação, treinamento, condicionamento, catequização e etc. Eu também posso me treinar para viver em comunidade. E é maravilhoso, é melhor do que não. Mas quando ela vem desse treino, ela precisa antes ser muito conceitual, estabelecer regras, normas, combinados, precisa estabelecer isso. E é óbvio, imagina se não estabelece isso, o que vai acontecer? Cada um vai achar o quê? Né? Mal entendido, vai ser um campo de mal entendido. Então, é necessário para se tornar desnecessário. Quando a gente consegue um mínimo assim de escuta, porque lembra disso, né? Nós também não, nós fomos treinados a entupir a escuta. A gente ouve. O que é ouvir? Ouvir é, por exemplo, com os olhos, é ver uma coisa, em vez de olhar aquela coisa em si, você vê o genérico daquilo. Então, você vai ver uma árvore. Pronto, você já
Primeiro que essa árvore não existe lá fora da maneira que você está vendo. Então, você tem que elaborar ela dentro de você. E aí, ao invés de se relacionar com o presente dessa árvore, com o sentir, com a escuta daquela árvore, o que a gente faz? Associa a uma árvore que já está dentro da gente. Então, a gente já tem momentos determinados. Por exemplo, estamos aqui, né, na Vila 11. Quem já teve a experiência aqui de ser exilado, uma experiência de vida de ser exilado, o que vai se apresentar quando você vive justo uma experiência de sair da sua casa, de ficar no isolamento social, o que vai aparecer? O exílio, porque essa é a sua experiência. Para cada um, digamos que para o outro, que aparece sempre foi, nossa, o sonho de viver no meio do mato, eu sempre sonhei nisso. Quando chega aqui, é um sonho realizado, para poder ver que era só um monte de expectativas. Então, nunca a experiência é dada pela experiência, fora, pela situação, pelo tão famoso que a gente acredita fato. É sempre dado pela minha experiência. Então, um primeiro contato com regras, com tudo mais, faz a gente poder desenvolver um mínimo de convívio social, porque senão a gente vai querer desistir de tudo antes mesmo de dar o campo da relação. O problema é aquilo ficar empurrando, aquilo ficar eternamente. Acertamos aqui o jeito de fazer, né? O adestramento, a educação de se viver em comunidade. Acertamos e pronto, agora é lidar com isso. E o convite é para que se torne desnecessário este adestramento, para que realmente as pessoas então mergulhem no que vira um salto quântico, né? A gente entrar em relação com o outro com o mínimo de interferência possível. Isso quer dizer o quê? Sem nada que nos dê garantia, sem nada que nos traga o controle de que a gente é a pessoa certa no lugar certo, falando a coisa certa, sendo visto pelos outros como uma pessoa que está acertando, porque no fundo, depois de tanto treino de escolaridade, buscando acertar, ou então assumindo o lugar do rebelde, então se colocando cada um no seu lugar em relação à sua busca de ser legitimado pelo outro, é isso que a gente vai continuar fazendo, buscando essa legitimidade. Então, estar com o outro com a mesma confiança de estar consigo mesmo é um milagre. É realmente uma mudança de perspectiva. Estar com o outro com a mesma intimidade, com a mesma tranquilidade, com a mesma confiança, com a mesma percepção de estar consigo mesmo, né? Eu me lembro de uma situação que me despertou isso muito cedo, eu tinha uns 20 e poucos anos, me lembro de uma situação que me trouxe isso, olha, isso é uma coisa para se trabalhar como ponto de vida, né? Eu dava aula numa escola de teatro que eu amo até hoje, todo esse processo, né, chamado Célia Helena, e a criadora dessa escola é a própria Célia Helena, que foi uma atriz, uma grande atriz brasileira. E ela me adotou como filha no começo daquele processo. Eu comecei a dar aula com 21 anos e eu não tinha na época, já tinha me separado, enfim, eu já estava num campo ali completamente, eu só queria trabalhar, mais nada. Ela falou, bom, essa menina não deve ter família nem nada, e me adotou. Então eu tinha muita intimidade com ela. E eu dava minhas aulas de corpo nessa escola e de vez em quando ela vinha me visitar. Ela não vinha me visitar para vigiar minha aula, ela vinha me visitar para compor, para trazer essa aula dentro da aula que ela dava de interpretação. Era muito claro isso, mas ela entrava na sala de aula e eu não conseguia mais dar minha aula. E eu agora dava aula para ela assistir, e não a aula para os alunos experienciarem e eu criar junto. Era para ela assistir. A aula ia lá para baixo, era péssima. Ela, como não tinha referência, ela achava tudo ótimo, mas se ela soubesse como era a aula mesmo, ela ia ver que era grave aquilo. E como eu sabia, eu achava grave. Então, eu comecei a trabalhar isso, como é que era receber a Célia Helena na minha aula e eu continuar criando a aula. E me mostrava o risco, só que esse risco perante os alunos
era muito pouco, assim, para me parar. O risco de antiacelelena era muito grande para eu continuar. Então, foi esse o trabalho que eu fui fazendo toda uma volta dentro de mim, de busca de legitimidade, de aceitação, de correr risco e tal. O dia que a Celelena entrou na minha sala de aula, eu pude dar minha aula em criação, foi assim, foi abrir champanhe mesmo, foi uma alegria enorme. Mas isso durou uns 8 anos. Mas então, Mário, estamos falando aqui é isso. Sim, que seja necessário reuniões, que seja necessário conversas, que seja necessário acordos. Não sei o que é necessário para cada um, né? Mas que isso seja só ponte, só travessia. E sempre a gente ficar de olho não numa necessidade mais além, mas em tirar essas necessidades, é perder. Não é olhar tudo isso para focar lá longe, no encontro gente com gente. É tirar tudo isso, tirar, para então ficar esse encontro gente com gente, gente com natureza naturada, natureza naturante, gente com animal, gente com céu, com sol. E poder sair desse lugar desconfortável de se perceber observado o tempo todo. Então, esse é o convite. Agora, a passagem que cada um vai fazer para isso, a gente não sabe. Como eu venho fazendo, sustentando isso em mim, de querer encontrar gente com gente, eu não queria que a Célia Helena assistisse a minha aula, eu queria que a presença dela me abrisse mais campo de criação. E não que fosse um lugar de apresentação de alguma coisa, de avaliação, de validação, de legitimidade, né? Então, como eu venho vindo nessa sustentação, como eu e o Fábio juntos, como casal, a gente vem vindo nisso, quer dizer, a gente foi criando aqui um campo que mesmo quem chega aqui sem ter essa experiência, a gente convida para esse campo porque a gente acredita que pode sustentar. E o que é sustentar? É deixar a encrenca acontecer. Aí que tá. O que é sustentar? É falar, vai dar encrenca, gente, vai dar encrenca. Porque a gente, de repente, vai falar uma coisa para o outro, que o outro vai ouvir mal. E aí a gente vai atuar nisso. Então, olha só, dá a volta inteira, vai para o necessário para falar assim, estamos prontos para entrar em contato com a encrenca. E não para viver a vida boa, perfeita, harmoniosa. Porque essa vida boa, perfeita, harmoniosa, ela não existe. Ela tem que ser o tempo todo cultivada. E um dia ela pode existir para se tornar desnecessária também, para a gente poder ganhar outra camada, né? Como é que chega isso aí, Mari? Sim, você tocou num ponto bem que me mexeu aqui, essa questão da intimidade, né? Eu acho que eu estou num momento assim ainda incipiente dessa intimidade comigo mesma, de permitir esses conflitos, essas encrencas, né? E sem achar que isso é um problema, sem achar que isso vai resultar numa ruptura necessariamente, né? Então, eu sinto que tem um longo caminho aí. Assim, pode até acontecer a ruptura, porque nem sempre a gente está preparado para aquilo. Pode acontecer a ruptura. Então, a gente vai prevenindo algumas coisas, né? Então, se a gente não tem a experiência, por isso não é o conceito. Se eu tiver o conceito para segurar um campo de encontros de pessoa com pessoa, a gente uma hora vai sentar para chorar, porque o conceito não vai segurar, porque é a emoção. É a emoção que vai guiando as nossas ações. Então, a gente precisa ir ganhando lastro nisso, precisa ganhando consistência. Por isso, não é mal nenhum se fazer uso do que for necessário, mas não se iludir, não aumentar a ilusão. Esse é o ponto. Não aumentar a ilusão que a gente vai resolver porque a gente sentou e fez um acordo. Mas a gente sentar e fazer um acordo pode falar assim, bom, isso nos dá campo para a gente experienciar, porque a gente tem um acordo. Agora, como a gente vai lidar com o acordo, vai ter que ser amadurecendo, vai ter que ser encontrando uma possibilidade de se relacionar a partir das ações. E aí entram práticas para que um dia elas se tornem desnecessárias também. Senão a gente vai virar funcionário de prática.
Enfim, é um caminho de uma vida inteira, é um caminho de uma era inteira. Eu diria que a gente, se uma era tem uma média de 2.200 anos, não sei, eu acho que foi isso que eu ouvi, digamos que a gente tem 1.000 anos para fazer isso. Mas tem que começar, porque se não começar, 1.000 anos vai ser pouco. A gente tem agora 3 anos para Plutão, 2 anos e meio, se tiver alguma astróloga aqui, pode nos ajudar, para Plutão entrar em Aquário. Plutão entrar em Aquário, não tem outra. O nosso pensamento vai mudar, a nossa percepção do pensamento vai mudar. Se a gente não estiver preparado para isso, vai sofrer. Tudo isso é artifício. Tudo isso é artifício para mover coisas dentro de nós, né? Então, se a gente não começar a fazer isso, a gente vai sofrer. Se a gente tivesse começado há 12 anos atrás, se preparar para o que se anunciou, para o que a gente está vivendo agora, que a gente não sabia o que era, mas sabia que alguma coisa ia acontecer, se a gente tivesse se preparado para isso, a gente teria uma experiência outra. Então, é agora que tem que fazer. Então, faça, Mari, faça as reuniões que precisam ser feitas, faça os processos que precisam ser feitos, os registros, os advogados, usem todas as possibilidades para saber que isso é uma grande ilusão. Mas é uma grande ilusão que vai dar sustentação. Mas o negócio é não achar que é isso que a gente precisa fazer, né? Então, voltando aqui para o ponto que eu iniciei, que alguém trouxe, algumas famílias, algumas mães trouxeram isso lá no grupo, né? O que eu faço em relação ao eletrônico, uso de eletrônico com meus filhos? Não sei. Não sei. Se você fizer o que o outro está fazendo, talvez não dê certo, porque você não sabe de onde o outro está fazendo. Você só está vendo. Olha, se alguém chegar aqui no momento que a gente está fazendo, a gente já teve vários momentos com eletrônicos. Aí teve um momento que era assim, desintoxicação total. Não podia ter eletrônico, desintoxicação total. Se alguém chegasse nesse momento, ia sair daqui falando, lá ninguém usa eletrônico. Mas a gente teve um momento que é assim, liberação geral. Cada um faz o que for para a gente lidar com isso. E aí, lidando com isso, a gente daí vai repensar. Se alguém chegasse aqui naquele momento e falar, nossa, lá é liberado geral. E vai sempre sair com uma ideia equivocada. Então, eu não acho que tem que liberar, eu não acho que tem que reprimir, eu não acho que tem que controlar, eu não acho que tem que... a única possibilidade para mim é experienciar. E da experiência ficar muito perto e atenta. E então, na experiência, ir compondo, ir integrando e fazendo a coisa funcionar. Então, não tem uma maneira, na minha percepção, uma coisa que não dá é para ignorar o eletrônico. A gente vai... A Era de Aquário promete um processo exponencial do uso eletrônico. O ponto é, aonde estamos nós nisso tudo? Quem somos nós nisso tudo? Aonde eu me deixo determinar de fora, aonde eu começo a achar que é coincidência eu estar pesquisando, e a gente já sabe disso, né? Eu estar pesquisando um tipo de objeto e aí ele começa a aparecer na minha timeline. Então, achar que isso é coincidência é uma ingenuidade. Achar que existe alguma coisa de graça, se é de graça, é porque você é que está sendo vendido, né? É porque você é o objeto de venda, então não existe esse de graça. Então a gente sai dessa ingenuidade, sai dessa irresponsabilidade, mas não pode perder essa conexão. Olha nós aqui, que maravilhoso. Ontem, né? Quando a Paula oferece o processo que ela ofereceu ontem, impossível. Como é que vai fazer isso por via de Zoom? Um trabalho tão pessoal, ainda mais com as câmeras desligadas, né? E a gente leu ali o feedback das pessoas, como foi um processo forte para cada um. Então, quer dizer, a gente não pode demonizar isso. E o uso que a gente faz disso vai depender de quem nós somos, de onde estamos, e não do eletrônico, não do que está sendo oferecido, mas de onde estamos e quem somos. Então, a gente tem que voltar para esse lugar. O que eu estou querendo? Eu estou querendo distrair, matar tempo? Eu estou querendo ampliar
as minhas percepções, sabendo, achando que o que o outro fala é o que eu devo seguir, e isso a gente vai encontrar de monte na internet, o outro falando, é impressionante, né? Como todo mundo tem voz na internet, é maravilhoso, e ao mesmo tempo, se eu for seguir isso, eu vou enlouquecer, né? Então, Bianca, está de mão levantada? Quer falar, querida? Oi, Ana, eu tô. Tô precisando de ajuda. Diga E lá, a querida. gente aqui é um espaço que dá para falar e a gente tem bastante intimidade, então vai ser fácil. Nós e Mas 108 pessoas na intimidade. Fala lá, querida. é que tá vindo bem à tona, assim, Sim, sim, fale. tem um pouco de. Vai com Acho que emoção mesmo. tá repetindo um ciclo na minha vida que aconteceu, né? Assim, quando eu era criança, eu vivia um abuso ali, né? E aí eu fiquei 11 anos sem falar nada. Aí, quando eu tinha 18, isso se manifestou. E aí passou agora 11 anos e parece que tá voltando. Só que tá voltando de um outro lugar, né? Porque eu já curei muita coisa ali. Só que, como eu fiquei muito tempo sem falar, eu criei um mecanismo de fingir que não aconteceu, né? Porque foi uma marca, foi bem forte ali, né? E aí, agora, voltando, eu sinto, né? E também agora sendo mãe, olhando e falando, nossa, seria capaz de matar alguém se eu fizesse, se acontecesse com a minha filha, né? Enfim, mas como eu enfim, sei lá, tem várias coisas que acontecem no meu corpo, assim, que é isso, dá vontade de chorar e eu lembro quando eu ficava fingindo que eu não falava, e aí vem essas coisas, e aí também vem essa coisa de como eu não acredito em mim, né, porque eu vivi uma experiência e agora, para retomar essa memória, eu tive que voltar mesmo, assim, a olhar o passado e ver fotos, assim, nossa, realmente sim, aconteceu. E beleza, né? Que forte isso, não desejo isso para ninguém, porque cria não é legal, porque, enfim, atravessa muito o processo ali de um ser. Enfim, sei Sim, lá, tô me sentindo melhor só de ter falado já. sim. O Bi, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? É impressionante a doença da nossa sociedade que ainda possibilita isso acontecer, né? E é inadmissível porque é completamente não me vem nem a palavra, né? Mas me vem a sensação. Então a gente não tem outra a não ser ir pelo caminho da integração e da cura disso. E a primeira coisa que talvez a gente precise relembrar sempre é que quando uma criança é abusada, ela não é culpada desse abuso. Ela não fez nada para ser abusada, ela não provocou, ela não deu mole, ela não entrou na sedução, ela não estava esperando alguma coisa de fora, né? Que é quando você pega e fala numa relação entre adultos, quando acontece um abuso, você pode chegar num lugar e falar assim, bom, você está se permitindo ser abusada porque você tem algum ganho secundário com isso, e é por isso que você está dentro desse jogo. E não é porque a pessoa está fazendo isso por ganância, por querer aquele ganho, mas ela já associou um ganho secundário para aquele abuso continuar acontecendo. Isso a gente pode falar com adultos, com muito carinho, muito cuidado, porque se está acontecendo isso, é porque já tem uma marca do passado, não está inaugurado ali, né?
para mim, com uma criança, nem passa por isso. Não passa por isso. Ela não está conectada a um ganho secundário, né? Então, realmente, é uma doença. É uma doença de um adulto. E é uma doença que a gente vai vendo em vários níveis. Deixa eu trazer um campo maior para a gente chegar no cerne da história, né? Só para a gente ter uma visão dessa doença mais ampla. Então, imagina o seguinte, imagina que uma pessoa ela está ocupando uma posição ou uma relação, ou ela está ganhando muita intimidade, porque a gente está trabalhando muito. Imagina aqui, né, nesse espaço que a gente vive aqui, na Vila 11, a gente está tirando um monte de interferências e as pessoas vão ficando mais íntimas uma da outra. E junto com isso vem um apaixonamento. É impossível você não se apaixonar pelo ser, pelo outro ser, quando você vai ficando íntimo do outro. Ou quando você vai admirando o outro. Então, em posições como professor, professora, gurus, mestres, chefes, enfim, alguém que está numa posição de destaque, ela vai trazendo um apaixonamento, né? Ou de intimidade. E tudo bem a gente se apaixonar, e tudo bem ativar isso dentro de nós. O problema é a delusão que a gente caminha nisso. Então, um adulto poderia chegar, um adulto sadio, né, livre dessa doença, poderia chegar e falar assim, digamos, um professor e um aluno, uma aluna, o aluno, né, que se apaixona por esse professor, essa professora. Saber, sim, é apaixonável, porque eu estou aqui com a minha paixão, eu também estou apaixonada por dar aula, eu também sou apaixonado pelos meus alunos e tal, mas eu tenho essa percepção, que eu estou ocupando o lugar, e isso é uma grande ilusão, é uma delusão essa paixão. Então, eu não vou permitir que isso ganhe um campo onde isso não vai ser sustentado por bases sustentáveis. Vou dar mais uma volta ainda, mas eu vou chegar aí nesse ponto que você está, Bianca. Digamos que um amigo e uma amiga se apaixonem. Se apaixonem por quê? Porque está tirando interferências, porque está trabalhando junto, porque está criando junto, porque é muito sedutor tudo isso. Encontrar o ser humano é muito sedutor e se apaixonam. Mas aí, digamos que esses amigos são casados e tem que parar e falar, mas peraí, aonde essa paixão vai me levar se eu me entregar a continuidade dessa paixão, né? Entrar numa relação sexual, entrar num... Peraí, o que é que a gente está querendo aqui? Se eu já tenho meu parceiro, minha parceira, que eu escolho hoje para ser meu parceiro, minha parceira, do que estamos falando aqui? E aí vão tendo várias confusões de amor livre, de pluralidade do amor, de não sei o quê, que na verdade é um escape, né? Porque senão a gente não pode mais se apaixonar por ninguém. Porque se apaixonar por alguém vai ter que acabar em sexo. Então eu não posso mais tirar as interferências, eu não posso mais liberar a moral do encontro, porque senão vão acabar pessoas machucadas. Isso é uma grande infantilidade. Isso é uma falta de maturidade muito grande, de percepção mais ampla. É para nos apaixonarmos um pelos outros, é para nos admirarmos, é para querermos estar com o outro, para construir esse mundo inteiro e todas as nossos encontros ali. É para isso. Mas para isso, ou eu ponho moral no meio, e aí vai ficando escondido, aí vai tendo casos, aí vai sendo... criando segredos, e aí vai criando uma confusão maior com a moral, ou eu entro na ética. Ética e moral não existem juntos, elas não coexistem. Se tem ética, não tem moral. Se tem moral, não tem ética. Ética é uma percepção. Ética é uma amplitude de percepção, onde eu posso encontrar o outro, me enamorar, amar, querer o melhor para essa pessoa, e ter uma percepção mais ampla, sabendo que o contato sexual não faz parte daquela relação. E não precisa fazer parte para esse amor ficar muito amplo. E não precisa. E é isso que a gente vai chamar de uma relação sadia, uma relação de um encontro profundo
onde eu tenho uma percepção e não vou cair na adolescência de achar que tudo tem que terminar num gozo sexual, onde existem muitos outros gozos nessa vida. Então, tá. Esse é um ponto para a gente ver onde a gente está numa doença, porque hoje, de uma maneira geral, na nossa sociedade tão enferma, né? Todas essas relações de intimidades e relações... Ele vai onde a dormir gente depois, ele acordou muito cedo. Aí todas essas relações que a gente vai ficando muito íntimos um dos outros e apaixonados, enamorados e amando, hoje em dia ela pode acabar em segredo, ela pode acabar em traição, ela pode passar por repressão, por confusão, por opressão, por omissão, por moralidade. Quer dizer, só pode dar ruim essa infantilidade, essa imaturidade numa relação de amor, numa relação de contato, de intimidade, tirando essas interferências que estamos aqui trabalhando para liberar. Então, voltando a essa perversidade, dessa doença, né? Que nem a gente... Uma vez eu apresentei na Vila 11 um livro que alguém me apresentou, que é o Taz, e genial, genial. Parecia que ele estava escrevendo sobre a experiência da Vila 11. Até eu também, né, receber essa informação de que ele é um cara, o autor, ele é um cara que ele acredita na pedofilia. Ele acredita nisso. Ele acha que é um encontro divino um adulto ter relação sexual com uma criança. É uma falta de percepção isso. É uma falta de percepção, porque a gente sabe, Bianca está aqui para nos dizer, e tantas outras pessoas estão aqui para nos dizer, que a relação de abuso, que a relação da intimidade, mesmo que não exista penetração, a sexualidade aos últimos, né? Mas que exista o toque, o contato, o desejo de um adulto para uma criança, as marcas que ficam, a gente está aqui ouvindo isso. Então, como é que a gente vai ouvir de um cara que, por mais que tenha conceitos, não sei a prática dele, mas os conceitos incríveis que ele escreve naquele livro, como é que eu vou usar aquilo como plataforma para fazer algo que é de uma irresponsabilidade, é de uma doença, é de uma falta de contato, né? Ou como interferência que tira a gente dessa relação lúcida. Então, a criança não é responsável e nem culpada, e o que passa por ali, só que essa criança, agora eu vou entrar num lugar completamente de artifício, completamente, não tem como provar nada do que eu vou falar, mas é só para a nossa mente dar conta desse assunto, né? Essa criança, ela não nasceu do nada, ela vem de uma experiência, né? A Ilana compartilhou uma coisa muito linda ali, né? Que eu não estou aqui com o celular na mão, não vou saber, mas o papel em branco que vai escolorindo, mas lá no fundo são muitos papéis em brancos, né? Muito linda essa história que ela trouxe, de alguém que publicou. Mas vamos começar por aí. Não, a gente não nasce uma folha de papel em branco, porque a gente já vem, a gente recebe heranças. E mas depois toda a historinha faz todo sentido ali da folha de papel em branco. Mas a gente recebe essas heranças. E, de alguma maneira, essa herança que a gente recebe, como, por exemplo, essa de um abuso, né? Que você recebe, Bianca, ela cai sobre você, ela ultrapassa assim você, porque algo em você tem condições de curar isso. Mas é uma cura, isso tudo é um artifício, tá? Para a gente dar conta disso. É uma cura ancestral e é uma finalização desse processo para os nossos descendentes. Algo em nós tem condições disso. E não é você sozinha, senão você não estaria trazendo isso para um grupo.
Então, é quem já foi abusado, é quem nunca foi abusado e quem está ouvindo, escutando e sentindo o abuso do outro. Pronto, já estamos todos nessa. Já estamos todos nesse lugar juntos. Então, Bianca, você traz isso dentro desse grupo para nos convidar a estarmos todos nesse lugar, aonde a gente ouve, tanto pelo corpo, né? Por sentir na pele, pela experiência, pela história do outro. E agora a gente vai ter a confiança de ultrapassar o ouvir e a gente escuta. A gente escuta a dor do outro e a gente sabe que todo abusador é alguém muito dolorido, é alguém muito sofrido, alguém que não aguenta a sua dor, não aguenta o seu sofrimento e transborda o seu sofrimento. Não tem outra possibilidade, porque não existe uma pessoa que nasce má, nasce para fazer o mal. É uma dor tão grande, tão sem contenção, tão sem espaço, que ela transborda essa dor e sofrimento e atinge o outro. E aí a gente vai sentindo agora essa nossa dor e que a gente vai ultrapassar, vai transbordar essa dor e vai atingir o outro, e assim fica um ciclo vicioso. E para a gente finalizar esse ciclo, a gente ouve essa dor, escuta essa dor e sente essa dor. E trazendo o que a Mari trouxe aqui no início, o que a gente faz quando a gente entrar em relação, apesar de toda a nossos acordos, né? O que a gente vai fazer quando a gente entrar em relação com o outro e doer? E o outro transbordar a dor dele em nós. Então, estamos aqui juntos fazendo essa prática. Todos nós aqui, ouvindo, deixando penetrar, escutando, deixando penetrar e sentindo essa dor, esse transbordamento dessa dor do outro que abusou, do outro que foi abusado, de nós que fomos abusados e de nós que abusamos. Quando a gente chega nesse sentir, precisa ter uma estrutura para isso, né? Porque a gente não pode sucumbir com esse sentir. Mas quando a gente chega nesse sentir, a gente olha para esse sentir agora fora do fato, fora do que nos levou a esse sentir. A gente vai para uma raiz dele. E aí eu te pergunto, Bianca, e quem mais quiser compartilhar, que sentir é esse? O que você está... Agora a gente já está deixando um pouco de lado o fato, o acontecimento, a gente chega na raiz. Que sentir é esse? Que sentir é esse? Eu sinto uma tristeza. Tristeza. Isso. Leandra coloca ira intensa. Fica aí com a tristeza, um sentir cego, repulsa, desamparo, raiva. Vamos deixar todos esses sentires, né? Tristeza, todos esses sentires sem cair, sem sucumbir a eles, todos eles virem à tona, né? Vergonha, abandono, culpa, dor, arrepio, desprotegida, uma angústia repulsiva forte, paralisia, estranheza, muita raiva, uma humildade em relação à existência, culpa e prazer, raiva, muita, nojo, medo, a cabeça dói, o estômago aperta, impotência, sufocamento, desconfiança, morte, covardia, falta de ar. A gente, olha só a estrutura que a gente tem que ter para não sucumbir, porque a gente está abrindo o sentir, porque a gente escutou. Falta de ar. Um ódio, medo, desistência, ânsia de vômito, náusea, abandono, vontade de fugir, repulso, nó na garganta, vertigem, é tudo isso. Todas essas emoções aqui compartilhadas, elas estão dentro de nós.
como elas entraram dentro de nós, por ouvir, por escutar, por sentir, através da audição, através do tato, através da visão, através do paladar, através do cheirar, através dos sentidos. Tudo isso, todas essas emoções estão dentro de nós. Ela não tem como ela ser tocada, atingida, se ela não estiver dentro de nós, né? E se a gente administra essas emoções, se a gente justifica, se a gente dá legitimidade a elas no sentido de que elas existem por si só, elas existem, pronto, ela faz parte, seja como for que a gente coloque isso, elas vão achar o seu lugar e elas vão se manter aqui em nós. E o ponto que a gente vai trabalhar é para integrar e abrir um campo vazio. Então, a gente tem que dar uma voltinha aqui. Todas essas emoções, se elas ainda estão dentro da gente, como elas são emoções nocivas, se elas estão dentro da gente, a gente necessariamente precisou criar uma vantagem secundária. Por assim, mais absurdo que pareça, essa capacidade que o ser humano tem de sobreviver às adversidades, de adaptação, é uma capacidade maravilhosa. Mas como a gente está num campo social que não dá essa sustentação, a gente usa ela de uma maneira equivocada. Então, tudo isso que estamos trazendo para fora, em algum lugar, ela nos dá uma vantagem secundária. Vamos encontrar a vantagem secundária. Bianca, qual é a vantagem secundária dessa sua tristeza? Me vem, assim, uma atenção, né? Porque, de alguma maneira, eu ganho uma atenção, né? Assim, cuidado perfeito. especial, né? Certo. Muito bem. Acho que tem muito a ver também, Ana. Eu queria falar também que eu assisti um filme que despertou, além do nosso processo aqui, né? Mas o filme também me despertou isso, que é um filme sobre abuso, são as crianças que o Michael Jackson abusou. E aí eu comecei a ver que existe um padrão em quem viveu essa experiência, muito claro, assim, né? Que não só pelo filme, mas por outras histórias que eu conheço, que os pais, eles estavam muito distraídos no momento em que aconteceu. Muitos, a maioria, estavam ou se separando ou vivendo um conflito no casamento, ou não casamento, mas tinha um conflito que fez com que os pais e as mães se distraíssem das crianças nesse momento. E aí, né, geralmente, né, também não dá, mas a maioria dos abusadores faz parte da família, tá dentro da família, né? E não é alguém de fora. Pode ser também, né? Mas estamos falando desse lugar. Então, eu sinto que essa é como se eu não tivesse tido a atenção ali, né? Não só, né? A gente não teve a atenção ali. Então essa história teve a atenção. Quem teve essa história? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim, claro. E então, mas pode continuar aí. Então, Bi, olha só. Aí você começa a reconhecer, né, uma coisa boa, que é ter atenção, que é estar atenta. Porém, essa atenção, ela está dependente relacional do abuso. E aí a gente perde a percepção de que, ou a confiança de que a atenção é uma qualidade da presença. E não uma conquista ou um ganho por quem sofreu por falta de atenção.
Na nossa sociedade dualista, a gente vai sempre colocar o ganho, uma coisa boa, necessária, com uma polaridade negativa. Como se a gente é tão ilegitimado do nascimento da humanidade, né? A humanidade se sente tão ilegitimada que a gente sempre tem que encontrar isso, o bom a partir do ruim, né? Então, ter atenção e estar atento aos filhos e a nós mesmos e a tudo, né? A tudo que a gente cuida, até objetos, né? Tudo que a gente cuida, tudo que nos compõe, a tudo que vai sendo, né? o nosso cultivo da nossa autocriação constante, tudo aquilo precisa ser cuidado. E esse cuidado vem da presença. É um cuidado que vem da presença. Não é um cuidado que vem do medo. Não é um cuidado que vem da raiva, do ataque. Não é um cuidado que vem da experiência de ter sido machucado. É um cuidado que vem da presença. Então, como a gente vai integrando, para ir finalizando mesmo o ciclo da mente dualista da humanidade, e para isso a gente tem que reconhecer que o ser humano não é separado. O ser humano eu li uma frase que eu até anotei, que eu achei bem... nós somos a última manifestação da ação neste momento. O ser humano é a última manifestação da ação da criação nesse momento. E aí, olha o que acontece, olha na integração que acontece, né? Então, a primeira manifestação daquilo que a gente olhou lá no começo da nossa travessia, né? O sol, o ar e a terra manifestam minerais. E aí, junto com isso, né? Não sei a ordem exata, manifesta a água, talvez a primeira coisa. E aí manifesta minerais, e aí manifesta vegetais, e aí manifesta animais, e aí manifesta seres humanos, diferenciando que é animal de ser humano. Ser humano pensa e sabe que pensa, animal pensa e não sabe que pensa, né? E quanto cada vez uma manifestação vai acontecendo, mais dependente das anteriores você é. Então, por um lado, é a última manifestação, e por outro lado, é a que depende de todas as outras. Se qualquer uma das manifestações interiores à nossa sucumbir, todo que vem depois sucumbe junto. Então, não é para a gente ficar metido de ser a última manifestação, mas é para a gente saber, fazemos parte dessa manifestação. Então, como a gente faz parte dessa manifestação, somos legítimos. E logo não somos ilegítimos, logo não precisa nem pensar em de legitimidade ou ilegitimidade, somos presença. E se somos presença, a gente desenvolve cuidado, atenção, amorosidade. Amorosidade primeiro recebendo, porque a criança recebe a amorosidade, porque ela precisa ser cuidada, e na fase adulta, a amorosidade doando, dando. A maneira de amar, de ser amado na fase adulta é amando. A maneira de amar na fase da criança é recebendo amor. E pronto, não é recíproco. Não é assim, olha, eu te amo quanto eu recebo de você. Não é recíproco. Eu te amo porque eu já fui amado. E se a gente está vivo aqui hoje, por pior que tenha sido o desempenho dos nossos pais ou quem criou a gente, e isso envolve abusos de todas as maneiras e descuidos, e se a gente está vivo hoje, algum amor existiu. Não tem outra possibilidade, algum amor existiu. Mesmo que inconsciente. Então, vamos lá. Esta atenção, Bianca, esse ganho secundário, essa atenção, ela é uma atenção partida, ela não é uma atenção plena, ela não é uma atenção da presença, ela é uma atenção que sustenta o abuso. Então, a gente olha para essa atenção e começa a reconhecer que essa atenção sustenta o abuso, porque quando eu me distrair, vai vir um abuso para eu ficar atenta.
E aí eu quero porque a atenção é necessário. Então eu vou, qualquer distração vem um abuso para eu ficar atenta. Um abuso seja uma história, um abuso seja um filme, um abuso seja um acontecimento. Então, essa atenção e esse abuso, esse ganho secundário e esse abuso, eles se encontram. Um não existe sem o outro. E eu começo a administrar abusos mais... abusos menos... que me afetam menos, para eu não precisar ficar sempre sofrendo nesse ciclo vicioso, mas o que eu quero é ter atenção. Então, essa atenção a gente vai integrar. Bianca, a gente pode integrar essa atenção com esse abuso e você abrir mão dessa atenção que ela não é uma atenção da presença, ela é uma atenção do abuso? Sim. Tá. Quando a gente faz isso, a gente não tem poder nenhum de cura nem nada. Quando a gente faz isso, a gente abre um espaço para então voltar a olhar para a questão. Então, isso não é definitivo. Isso é dia a dia. Se a gente fizer isso por 1000 anos, a gente vai viver a era de Aquário por inteiro. Como viver a era de Peixes por inteiro deve ser maravilhoso, é que a gente não teve essa oportunidade de viver ela por inteiro, né? Então, vamos lá. Essa atenção, ela é dependente relacional desse abuso. E esse abuso ativa essa atenção. Então, a atenção e abuso dessa composição, deste lugar que ele está, porque o problema não é a atenção, o problema é o lugar que ele está, né? A gente vai abrir mão dela. Vai abrir mão, por que que a gente vai abrir mão? Porque a gente está trabalhando presença, e na presença não falta atenção. Na presença não falta atenção. Então, a gente abre mão desse abuso. E abre mão do que sustenta esse abuso, que é a atenção nesse caso. Então, integra os dois. Abre mão dele, e aí junto vai o abuso embora. Isso tudo a gente está fazendo de uma maneira, uma pontinha, né? Porque é uma prática que a gente pode fazer até se tornar desnecessária. Aí o que me vem claramente é, então tá. Então a atenção é realmente muito importante, né? A atenção é realmente muito importante. Então a presença é realmente muito importante. E o que é presença que não seja eu abrir mão de expectativas e abrir mão de um fim e viver numa presença? Então, o que é presença? É deixar os meus sentidos atualizados no aqui e agora. Então, a presença de se relacionar com um filho, seja porque ele está te chamando a atenção, porque ele está demais no eletrônico, ou porque você está incomodada com aquela atitude, ou porque seu filho está silencioso demais, ou porque seu filho está apresentando, enfim, um comportamento que chama a sua atenção. É na presença e não na expectativa de que pelo amor de Deus, que meu filho não me venha contar uma história que eu não dê conta, né? Ou o que importa é que meu filho siga aquilo que eu estou falando, porque eu sei o que é melhor para ele. Que não seja nenhum desses lugares, que a gente esteja em atenção e possa ouvir com os ouvidos, com a visão, com os sentidos, possa escutar, possa sentir, possa então elaborar toda essa uma questão. Porque quando eu me incomodo, quando as minhas filhas estão no eletrônico, eu preciso primeiro entrar em contato e elaborar esse meu incômodo, porque senão o que eu vou fazer com elas é pedir para elas pararem de usar eletrônico, para eu parar de sentir aquilo, para eu parar de escutar, para então eu entupir. E aí pronto, parece que eu estou aliviada quando o outro resolve, né? Então, quando a gente está aqui conversando e de repente alguém começa a num devaneio e vai para tudo quanto é lado e a gente começa a ficar impaciente, eliminar esse devaneio da pessoa é fingir que a nossa impaciência acabou, pronto, resolveu. Não, tanto que a gente parou, quando isso aconteceu, a gente parou para olhar para esse sentir. E aí a gente pôde fazer com a Érica o processo da raiva, né? E cada um pode fazer o seu processo com a sua emoção. Então, não tem nada que se elimina fora. Se a gente elimina o abusador,
o abuso vai continuar. Se a gente elimina a experiência, a emoção vai continuar. Então, não tem nada a se eliminar. Tem a se integrar e criando esse espaço vazio, se integrar e criando esse espaço vazio. Tem uma figura que eu conheço ela só de ouvir falar, mas quando eu ouvi falar, eu escutei, quando eu escutei, eu senti e me conectou. Tem uma figura que me dá muita confiança num processo desse, que é a Ama, aquela indiana que abraça todo mundo, né? E aí eu li a história da Ama, e é uma mulher que sofreu todos os abusos que uma mulher pode sofrer, desde violência física, psíquica, emocional, de ser linchada, quase morrer, de ser estuprada, enfim, e todas aquelas atrocidades que a gente sabe que acontecem. E essa mulher conseguiu integrar de uma tal maneira que tudo aquilo abriu um grande campo de compaixão. Não estou pedindo para ninguém aqui se tornar ama, eu não fico me trabalhando para eu me tornar ama, não é a minha história e não é a história de ninguém aqui. Mas esse vazio e esse espaço de abertura e que vira sustentação ao invés de ficar opressão, vira suporte ao invés de ficar nos oprimindo, isso todos nós merecemos. Isso todos nós podemos ter. Então, é ativar a presença, ativar o estado de atenção na presença e integrando isso. E agora, Bianca, agora a gente retorna, porque a gente sabe que é um processo e esse processo tem que ir ganhando várias camadas. A gente retorna e eu te pergunto, volta a entrar em contato com a sua experiência. E o que é que te surge agora? Eu sinto o meu corpo bem mais calmo, bem mais presente comigo mesma, assim, esse lugar íntegro que você fala, eu tô sentindo ele. Tô num vazio e uma confiança, assim, uma confiança na vida. Aí eu olho para a história e me vem que é uma tatuagem que eu tenho e que vai ser também ali uma marca que acho que também foi bom assim, porque em algum lugar, como eu fiquei muito tempo sem acessar essa história, eu achei que eu tinha curado isso em mim. Falei, não, isso nem aconteceu mais. Sim. Então, me dá uma clareza de que, assim, talvez isso faz parte da minha história, isso faz parte de quem eu sou, assim como onde eu nasci, quem são meus pais, isso faz parte dessa história e que isso me serve para muitas coisas. Então, esse lugar que você me trouxe agora, né, dessa atenção descolada desse lugar triste, me traz mais potência, assim. Que bom que eu tenho isso em mim, sabe? E que bom que essa história me trouxe para esse lugar. E esse lugar ele pode ser de muita potência, de eu poder estar atenta. Acho que é uma coisa boa, me sinto bem. Tá. Bianca, você ajudaria a gente a caminhar um pouquinho mais, apesar de você estar sentindo assim? Você ajudaria a gente a caminhar um pouquinho mais? Claro. Tá, porque é assim, puxa, né? Já estou me sentindo e tal, e... Ai, então tá bom, vira a página. E eu estou te convidando para voltar. Então, por isso que eu estou realmente te perguntando se tudo bem para você voltar. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tá. Porque aqui a gente vê, né, a Patrícia falando, ainda assim, tristeza, eu ainda não integrei, também estou bem presa aqui, né? Por isso que eu estou te convidando, né? Então, vamos lá, Bianca. Tudo isso que você conseguiu perceber agora foi no campo conceitual, que é maravilhoso, mas foi no campo conceitual. E esse campo conceitual, ele tem uma duração muito curta, porque se acontecer alguma coisa
qualquer emoção que te pegue de surpresa, às vezes é vendo um filme, ou ouvindo sobre o assunto, vai brotar tudo de novo. Então, é maravilhoso esse campo conceitual, vai confiando nele, porque ele faz parte, mas a gente vai colocar ele para trás, não vai deixar ele aqui na frente como um escudo de proteção. A gente vai colocar ele para trás como uma caixa de ferramenta, é uma ferramenta, mas não é uma proteção, tá bom? Tá. Então, a Daniela coloca, né? A fala da Bianca mexeu demais comigo, ainda não entendi o que acessou, mas estou extremamente emocionada e sensível. Vem uma tristeza profunda. A Débora coloca, eu também estou sentindo uma tensão forte. A Graciele, tensão na região do ventre. Thalita, parece constelação. A Fabiana, eu também não consegui ainda integrar, eu estou lendo de trás para frente, né? Como mãe, integrei, estou me sentindo a mãe. Também estou bem presa, eu ainda não integrei, ainda sinto tristeza, né? Para mim voltou a dor no ciático, coração apertado. Chamamos a lua, exatamente. Então, Bianca, ouviu tudo isso que eu estou te falando? Uhum. Como é que você se sente quando você ouve a dor dessas outras pessoas, quando você escuta e toca o seu sentir? Você falando me veio muito a minha mãe, assim, como... Porque, né, quando eu contei para minha mãe, ela foi muito forte para ela não deu conta, assim. Então, eu contei, daí depois de muito tempo, eu não contei quem foi, porque foi um namorado dela que fez muito mal para nossa família, assim, para ela também, né? E aí eu falei, vou te contar uma coisa, mas eu não vou contar quem foi. Meu corpo tremia, assim, né? Foi bem forte. E aí, na hora que ela escutou, imagina, daí eu não contei quem foi. Daí ela falava, olha, você tem que me falar quem foi, porque eu não vou suportar conviver com isso. Aí eu consegui falar. Depois que eu falei quem foi, a gente nunca mais tocou nesse assunto. Então, essas falas, não sei, parece que é a minha mãe falando assim, tipo, olha, é muito forte, eu não dou conta. E aí eu tive que lidar com isso em outros lugares, né? Por isso que eu tô aqui também. Sim. E acho que, enfim, Sim. você me ajuda muito nesse processo também, porque, poxa, né, essa é a falta de relação, assim, né? Sim. E várias outras vezes a gente já viveu alguma experiência de conflito e minha mãe saiu fora, assim. Eu falava, mãe, fica aqui, vamos se relacionar, vamos falar. Só que esse ela não dá conta, daí, uai, né? Me vem isso quando você fala tudo isso. Não dá conta mesmo. E aí sobra para a gente dar conta, né? É. E se a gente está trazendo a consciência, a gente em algum lugar dá conta, né? Vamos ver até onde a gente pode ir, né? Mas vamos, porque assim tá tão, o campo aqui tá tão sustentável, né? E, então vamos lá. Bianca, a gente já se conhece, né, há bastante tempo. Você vem fazendo vários trabalhos, você é extremamente assim Caxias, né, no trabalho. E você conceitualizou bastante os processos, porque é assim mesmo, uai. Com a formação que a gente teve, é assim, não tem outra possibilidade que não seja conceitualizar. Então, eu te convido para tirar o conceito da frente e colocar ele numa caixa de ferramenta. Tá. Os seus conceitos, eles, quando eu falo seus, é de todos nós, né? Os conceitos, eles trazem uma falsa plataforma. Bem falsa. Quando o conceito ele brota, já não é mais plataforma, né? Quando o conceito ele brota da experiência, aí já é transbordamento e não plataforma. Conceito não é plataforma. Bianca, qual é a sua sensação quando eu te falar isso? Desinveste os seus conceitos. Conceito não é plataforma. É uma plataforma muito falsa. Se ela se faz com plataforma, ela é transbordamento. Abre mão dos seus conceitos. Qual é a sua sensação de eu te pedir para
deixar seus conceitos todos para a caixa de ferramenta? Uma alegria, uma libertação. Muito bem. Então, sem conceito a priori, né? Eles vão transbordar, mas sem conceito a priori. A gente escuta, sente toda essa dor do universo, né? Do universo feminino, do universo humano e do universo pessoal. Entre em contato com esse sentir. E qual é o sentir? Qual é o sentir quando a Patrícia fala, onde eu me seguro sem conceitos? Para mim, assim, me vem uma sensação do vazio, assim, né? Então o que é, né? O novo, o que é, vou te dizer aonde você entrega que você não está entrando em contato com sentir. É no tom de voz. É pra mim. Esse assim, é o desvio. Só para você saber. Segura aí, tá Bianca. Alguém colocou, essa tranquilidade não convence. Segura, querida, obrigada, viu? E eu vou pedir para Jaqueline. Jaqueline, a gente já volta, Bi. Fala, Jaqueline. Peraí que eu não sei. Tá me ouvindo? Sim. Eu não sei se está aparecendo, não sei. Eu tô tão nervosa que eu não sei nem mexer aqui no negócio. Você pode abrir o vídeo se você quiser. Peraí. Se quiser. Gente, Pronto. eu tô tremendo. Eu tô tremendo aos pés. Ontem à noite eu fiz uma experiência que me ajudou a ter um pouquinho mais de clareza, mas quando a Bianca começou a falar, já faz tempo que eu tô querendo trazer isso e eu nunca tenho coragem. Mas ontem à noite eu fiz uma árvore genealógica da minha família e eu comecei a escrever todas as coisas ruins, entre aspas, né, que eu conseguia ver, né, porque eu fui abusada pelo meu pai e a minha mãe também, e quando eu falei para ela, ela também não conseguiu dar conta, e a única coisa que ela conseguiu dizer foi, não fale para ninguém, e eu só consigo contar para ela quando eu tinha 16 anos, e depois eu saí de casa, enfim. E eu peguei, então, eu fiz um repertório, assim, de tudo que eu conhecia da minha família, alcoolismo, vício, traição. Eu fui escrevendo todas as palavras que me vinham. Abuso, separação, vergonha, culpa, raiva, sexualidade deturpada, não dar conta da vida, ciúmes, compulsão, miséria, pobreza, dívidas, obsessão. Tudo isso eu descarreguei no papel e depois eu fui trazendo a polaridade, né? Porque eu ainda estou aprendendo a fazer essa integração, assim. E aquilo, e eu consegui enxergar, assim, foi mais ou menos como aquela raiva da Érica, né? Eu também sinto muita raiva e parece que essa raiva não é minha. Então, eu trouxe tudo isso para mim, assim, eu vou dar conta disso tudo. Né? Foi essa a minha sensação, assim, porque eu não quero que meu filho tenha que lidar com isso. Então, eu quero vencer isso para que ele não precise vencer, sabe? Então, é isso. Eu acho que era isso que eu precisava falar. Sim, eu não Jaqueline, nem... Oi. Olha só, a gente está entrando num campo bem sutil, é muito fácil a gente entrar no mal-entendido, então eu vou devagar e vou cuidar, mas se entrar no mal-entendido, por favor, me coloquem, tá? A grande delusão que a gente vive é a densidade que a gente aprendeu a colocar nas coisas. Aquilo que eu estava falando semana passada, né? A gente trabalha da pele para fora, a gente percebe o mundo da pele para fora.
Então, a gente foi colocando, a gente foi tendo muitas densidades. Então, a gente pega uma... Tem um pouco de paciência e abertura na escuta. Agora, eu peço, porque assim, o que eu estou falando talvez não seja o que parece que eu estou falando. A gente tem que ultrapassar, às vezes, alguns apegos pessoais, tá? A gente pega experiências muito intensas, muito ricas, como, por exemplo, de indígenas, né? Como eu estou nesse processo de ler A Queda do Céu, é muito forte, né? Então, a gente pega processos indígenas, são seres que estão muito conectados com a natureza, estão ali completamente inseridos e nos traz tanta beleza da humanidade. E aí eu começo a perceber aonde nós, que temos a nossa cultura, e os indígenas, aonde a gente está atrapado na mesma questão. E é na densidade das coisas. Então, de repente, para o indígena, aparece, ele tem uma noção de uma imagem furiosa, um espírito aparece, e aí começa a densificar, a deixar aquilo muito verdadeiro, como se existisse de verdade, como se o nosso sonho, quando a gente dorme, a gente tem um sonho, um pesadelo, ou um sonho bom, seja o que for, como se a gente acordasse e a gente acreditasse que aquele sonho foi tudo de verdade. A gente não acredita, né? Que o sonho é de verdade. Talvez a gente tenha a sensibilidade de conseguir, a partir do sonho, perceber coisas. Mas a gente, de uma maneira geral, aprendeu a acordar e falar, não, foi só um pesadelo, foi só um sonho, já passou. A gente já consegue fazer isso no sonho. Mas qual é a diferença do que aparece no sonho como tão verdadeiro, na hora que você está sonhando, como o que aparece aqui em vida, na vigília, tão verdadeiro na hora que a gente está aqui acordado? Qual é a diferença disso? A diferença é só conceitual. Eu comecei a acreditar que aquilo é sonho e que aquilo só passou e eu consigo. Mas tem indígenas que não, porque falam, não, ali eu vivi também aquilo, não foi um sonho. Eu tomei essa substância, eu cheirei essa substância que me amplia a percepção do mundo e eu vivi todo esse outro mundo. Não foi um processo de abertura da minha percepção. E um processo que não se sustenta em bases sólidas. Não, foi tudo de verdade. E a gente, então, nessa perspectiva, né? Eu estou dizendo, o indígena vê tudo aquilo como de verdade e a gente já não. A gente vê o sonho como não sendo de verdade e a vigília como sendo de verdade. Apesar do sonho não ser uma coisa que a gente considera real, a gente pode afetar bastante a gente. Pode acordar com susto, a gente pode ficar pensando aquilo pode gerar emoções fortes. Agora, na vigília, que a gente realmente acredita que tudo é muito real, é mais forte ainda. Eu estou aqui arriscando dizer que nessa linha, dessa perspectiva que vem se abrindo cada vez mais para nós, pobres mortais, entrarmos em contato com isso, tudo que a gente percebe na vigília está muito densificado pela nossa mente e não pela coisa em si. Então, tudo que existe de matéria, de corpo, de ideia, de eu, de experiência, de vivência, ela tem uma densidade para um campo e para o outro campo ela tem uma vacuidade, ela tem os dois. Ela se apresenta dos dois lados e a gente só aprendeu a conviver com este aqui. Eu tenho certeza, na minha percepção, que foi assim que a Ama integrou tanta atrocidade na vida dela, porque ela conseguiu, e com a mesma profundidade na vacuidade, ela conseguiu alcançar a mesma profundidade que ela foi para a densidade. Então, alcançou uma perspectiva outra. De novo, eu vou dizer que a gente não está aqui para virar Ama,
Mas a gente está aqui para alcançar uma profundidade para dentro, com a mesma, no mínimo, com a mesma extensão que a gente alcança para fora, né? Então, eu digo que isso não é nada fácil de ser entendido, porque ultrapassa o conceito, a gente não tem conceito para isso, isso que é lindo, existe até conceitos para isso, mas nós aqui não fomos criados com esse conceito, então ultrapassa isso. Então, a gente vai ter que sentir isso. Então, muito bem. Do lado do abusador, a experiência não é recíproca. Eu não estou justificando nada, eu não estou dizendo que isso é um nada, muito pelo contrário, isso é uma marca, a gente só está indo na profundidade dela. Mas, se para o abusador, ele não é abusador. Ele vai ter uma justificativa para aquilo, consciente ou inconsciente. Ela não vai se sustentar, por isso que fica um abusador. Porque se ela se sustentasse, viraria um ser humano e não um abusador, né? Então, para o lado do abusador, tem uma justificativa consciente ou inconsciente, tem uma explicação para isso, tem um caminho todo para isso. E, de alguma maneira, todos nós somos abusadores de nós mesmos e, de alguma maneira, em relação aos outros, porque a gente faz coisas que a gente só não considera abusiva porque a gente tem uma explicação para isso, porque a gente tem uma justificativa para isso. Então, por isso que a gente está desinvestindo as explicações, as justificativas que permitem a gente continuar abusando. Num grau muito maior, a gente aqui, nós todos somos abusadores num grau muito aceitável socialmente, né? Mas num grau muito maior, não aceitável, tem a mesma raiz. Por que a gente abusa de nós mesmos e dos outros? Por que a gente se coloca em situações, agora estou falando do adulto, né? De abuso e de abusador? Porque a gente tem medo. Medo do quê? Medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de desaparecer. A gente não sei quais medos, mas a gente tem medo, né? Então a gente permite esse jogo abusador e abusado entre adultos. Entre crianças, eu já disse, entre crianças, quem é outra história. Aquela criança, ela não tem esse lugar para poder dizer, eu vou abrir mão de ser amada, porque ela não sobrevive se ela abrir mão de ser amada. O adulto abre mão de ser amado e se liberta para amar. É maravilhoso. O ato de amar do adulto é amar e não ser amado. E é tão bom quanto, até melhor. Então, vamos lá, demos uma volta inteira e passamos ali, né, em pinceladas, na delusão, na ilusão, nesse apego que a gente tem, nesse lugar que a gente ocupa, e que não seja um mal-entendido de desqualificar a experiência que cada uma está tendo. E que nós todas, como sociedade, estamos tendo. Mas de nos dar uma chance, uma possibilidade disso ser integrado e disso virar uma sustentação, que não vai poder ser conceitual. Disso virar uma plataforma, de virar um lugar que você pega e fala assim, como todas aqui nós desejamos. A gente entra em contato com essa plataforma e diz, encerrou, finalizou. Eu tenho a confiança de dizer, aqui encerrou isso, aqui finalizou. Para isso eu preciso estar numa plataforma, para isso eu preciso sentir. Não posso conceitualizar, porque se eu me sentir ameaçado, o conceito vai acabar. Então, o que a gente precisa sentir? Que tipo de coisa a gente precisa sentir, né? Uma liberdade de não ser determinada de fora. Uma liberdade de não depender de que o outro te ame, te queira, de que o outro te respeite, de que o outro te aceite. Nós adultos podemos ganhar esse lugar.
a criança que ainda está muito machucada dentro de nós não consegue falar desse lugar, mas se a gente se conectar com a nossa biologia, com a nossa anatomia, com a nossa capacidade emocional amadurecida, com tudo isso que nós podemos, porque somos adultos, a gente pode dizer isso. A gente pode dizer que a gente não é determinado de fora, a gente não depende do olhar do outro para sermos legítimos. Então, a gente coloca em risco um monte de coisa aí, né? A gente coloca em risco um monte de coisa. Quando criança, a gente teve que dar um lugar para dar sentido a esse acontecimento tão deslocado. A gente teve, quando criança, dar um lugar para isso. E o lugar que a gente aprendeu a dar para isso é o da vítima. A vítima é um lugar assim de sobrevivência. Eu preciso pôr um sentido nisso, porque senão eu enlouqueço. E aí a gente traz o lugar da vítima. E nessa sociedade que a gente vive, da dualidade, uma sociedade do patriarcado, do machismo, de um lugar, né, tão doente, tão desconectado, a vítima é um lugar seguro, porque você pode ter um respiro ali, né? Então, não é uma coisa ruim. É uma coisa que, na adaptação, por falta disso, por falta de ter um pai e uma mãe que te acolha, por falta de ter uma comunidade, uma sociedade que olhe para isso e que encerre, e que coloque um fim. Não, isso não vai mais te acontecer, né? Que encare tudo isso e que chame uma sociedade para falar tudo isso, né? Por falta de ter tido isso quando criança, só sobrou para essa criança o lugar de vítima. Porque se não sobra esse lugar de vítima, ela faz o quê? Enlouquece com tudo isso? Ou ela vira uma pervertida? Não cabe isso na criança, né? Então tá. Esse lugar de vítima tão conhecido de todos nós é um lugar que nos dá uma vantagem secundária. Então, Jaqueline, demos uma volta inteira com o maior respeito à sua dor, aos acontecimentos, e eu te pergunto qual que é o melhor de ser vítima? Qual é a vantagem secundária? O que você conseguiu como uma sobrevivente, como uma inteligente, com a sua inteligência emocional, compensar como vítima? E ser vítima é bom por quê? Porque alguém pode me olhar. Aham. Porque alguém pode te olhar. Então, esse olhar é muito importante quando... Vamos fazer um processo aqui, Jaqueline? Deixa eu só um pouquinho, Ana. Sim, sim. Tá acabando a minha bateria. Sim, coloca aí para carregar, que a gente quer te olhar. Jaqueline, vamos usar esse recurso aqui. Quando você estava lá, né? Você não foi olhada, porque se você tivesse sido olhada, você não teria sido abusada, né? Você não foi olhada. Consegue lembrar dessa sua sensação de não estar sendo olhada? Lá na sua infância, se conectar com essa situação, com esse lugar? Solidão. E você consegue se conectar, não precisa nem conceitualizar, sentir no corpo esse lugar de não ser olhada? Sim, eu sinto no estômago. Isso. Então, você está lá. Agora, vamos criar Já que eu comecei com o Rodorovsky, eu vou trazer uma experiência que o Rodorovsky desenvolve, né? Coloca um cenário assim, que idade você tem nesse desamparo todo? Que idade você está? 7. Você está com 7 anos, coloca um cenário. Que cenário é esse? Onde você está? Numa cama. Você está numa cama, aonde? No seu quarto?
no quarto dos meus pais. Você está na cama no quarto dos seus pais. Traz mais detalhe assim o cenário, a luminosidade, como é que tá? Tá escuro, tá claro, tem luz Tá do dia? escuro, Aham, tá escuro. tá. E tem mais alguém nesse quarto? Sim, meu pai. Tá. Aí seu pai tá lá nesse quarto e a gente vai tirar um pouquinho o seu pai da história, mas a gente vai voltar com ele depois. E quem vai aparecer nesse quarto é você. É você aqui agora. Que idade você tem hoje? 35. É você com 35 anos, depois que essa nossa conversa terminou, então você já sabe até onde a gente vai chegar, depois de tudo isso. É você que aparece lá e olha essa menina. Essa menina, ela não sabe bem que... Ela não entende que é você mesmo, que é ela mesma, né? Ela só vê uma mulher ali. Olha para essa menina, o que essa menina está precisando? E colo. De colo. Você pode dar esse colo para ela? Dá esse colo para ela, e como a gente está num lugar sem tempo nem espaço, a gente abriu o tempo e espaço, extrapolou isso, e o colo que você dá para ela é todo o tempo que ela precisa. É com toda a intensidade que ela precisa, independente do tempo e do espaço. Então, você dá esse colo para ela. Ela aceitou esse colo? Sim. E ela ficou nesse colo todo o tempo que ela precisou. Aí, todo esse tempo que ela precisou aconteceu. E agora, o que acontece com essa menina? Ela tá me chamando para brincar. Muito bem. Você brinca com ela todo o tempo que ela precisa de uma companhia para brincar com ela, e você está lá. Está lá olhando para ela e você brinca com ela com todo o tempo. Aí todo esse tempo passou e agora o que ela faz? Ela tá distraída com as árvores. E você acha que ela está bem agora? Sim, Você acha que você poderia sair da sala, do quarto agora? sim. Tá. Agora a gente vai entrar com Rodorovsky. Você já começou. Você já colocou árvores. Então agora a gente vai mudar o cenário. Onde ela está? Qual é o cenário? É um quintal. Aham. E agora a gente vai mudar o acontecimento. Mudar o acontecimento, a gente tá fazendo uma mudança num caminho neural. A gente não está aqui se enganando, mentindo, nem nada. Mas a gente está mudando uma perspectiva e está dando uma outra possibilidade, sem de maneira nenhuma negar qualquer acontecimento que já tenha marcado em você. Então, ela está ali brincando, está lá com as árvores distraída, e a gente vai colocar o seu pai ali. Você vai reescrever uma história agora. O que acontece quando você, com 7 anos, olha para o seu pai e o seu pai olha para você? Reescreve uma história. O que acontece? Ele vai brincar comigo. Seu pai brinca com você. Como é que você se sente com seu pai brincando com você? Segura. Ele tá Aham, ali comigo de verdade. sim. A gente não está justificando, a gente não está... É como se fosse um remédio, né? A gente está ampliando o campo de possibilidades para poder criar. Então, vai deixando nesse tempo e nesse espaço, você com 7 anos, o seu pai nessa relação, vai deixando esse tempo, esse espaço e vai voltando para aqui agora, nesse tempo e espaço, você, Jaqueline, com 35 anos.
Como é que você se sente? Tá tudo bem, tá? Eu posso O que ficar que é? tranquila. O que que é tudo bem, tranquila? Fala um pouquinho. Que eu posso, a sensação é que eu posso cuidar de mim. Aham. Quem puder, abre as câmeras para a gente ter esse olhar, para a Jaqueline ser vista sendo olhada. Jaqueline, como você se sente? Abraçada. Não, é isso mesmo, estamos aqui te olhando. E olha, a gente está te olhando chorar. Estamos te olhando aqui. Isso, você está chegando naquele lugar que a gente estava convidando a Bianca a chegar, né? Nesse lugar que sente mesmo, assim, que não dá disfarce, né? Que sente mesmo. O negócio é a gente não sucumbir a esse sentir, é esse sentir nos trazer escuta. E essa escuta nos ativar o ouvido, né? Estamos sentindo aqui. E assim, se a gente não ficar de bem com sentir, a gente não vai liberar a nossa escuta. Se a gente não liberar a escuta, não tem conceito de educação, não tem conceito de vida, não tem conceito de guru que vai nos sustentar. É isso, a gente tem que ficar de bem com sentir. Parece que E agora chorar é uma passagem, né? Chorar passa, né? Sim, fale. eu tô sentindo que eu existo. Aham, Eu existo. aham. É isso. Aqui ninguém tem dúvida que você existe. Obrigada, Ana. Obrigada para todo mundo. E olha, lembre, a gente não está aqui fazendo terapia, mesmo porque eu não sou terapeuta. A gente realmente está aqui fazendo uma travessia, a gente não está fazendo terapia. A gente está fazendo uma travessia. E essa travessia é esse lugar mesmo, da gente desentupir, da gente ganhar profundidade na superfície, né? Como é que é para dentro? Ah, vamos sentir, parar de educar nossos filhos com conceito, parar de cuidar da natureza com conceito, parar de ensinar os outros a partir do conceito, vamos sentir a experiência. E sentir a experiência é viver, e viver é cheio de emoção, com eclipse, é com um portal. Viver é cheio de emoção. Obrigada, Jaqueline. Eu só queria voltar antes da gente finalizar aqui com a Bianca. E aí, Bianca, como é que você está se sentindo?
Não sei, tô emocionada. E aí, como é que é estar emocionada? Não sei, tô com vontade de chorar. Ah, e como é que é dar essa vontade de chorar aí? Sei. A gente não está fazendo terapia, pode chorar à vontade. Tá. É esse lugar do sentir, né? E a gente acha que com esse choro coletivo, eu acho que a gente, com esse choro coletivo, acho que a gente traz à tona um bicho-papão que quando fica no escuro, a gente morre de medo, mas quando vem à tona a gente fala assim, ah, é uma passagem, né? É um choro, né? É uma tristeza, é uma dor, é um sofrimento. E é com isso que a gente vai, é com isso que a gente vai seguir. Não é justificando isso, né? Ana, Sim. será que eu consigo falar um minutinho? Diga lá, já está falando? Eu estava ontem, estou sempre me observando, né? E ontem eu estava conversando com o David e eu falei, eu acho que eu vou colocar isso no grupo da travessia, essa minha sensação de inadequação, e eu projeto isso na educação com a minha filha, né? Na relação com ela. E eu acho que esse é o resquício, né, dessa experiência que eu também vivi. E eu acho que eu não consegui, assim, eu tive muita interferência, a Júlia e o David estavam conversando no ambiente, eu não sei se eu consegui integrar isso. Em mim, já é um lugar, assim, mais tranquilo, sabe? E eu fiz todas essas experiências e que você foi conduzindo, né? A Bianca e a Jaqueline, mas eu não sei se eu consegui integrar o que eu julgo, o que eu acho que é o que restou dessa experiência em mim, que é essa inadequação, assim, eu me sinto sempre muito inadequada. Fabiana, você trouxe olha, você trouxe de prato cheio, né? Você está no conceito. Você está no Sim, conceito e não vai conseguir. Não é o conceito que integra, é o sentir que integra. uhum, Então, se conecta aqui com essa turma toda aqui que se dispôs a chorar publicamente e dê tempo para o sentir, dê tempo. Ele está tão escondidinho, o sentir está tão protegido, está tão encapsulado. Dê tempo para o sentir. Dê tempo, deixa o conceito, o conceito é maravilhoso como transbordamento, então deixa ele transbordar por aí, mas para isso ele precisa primeiro existir, né? E ele vai vir do sentir, ele não vai vir do aprender, do ensinamento, né? Então, entra no sentir, entra no sentir. E aí se dê tempo. Pode esse tempo dar 5 minutos, esse tempo pode ser um dia, um ano, 1000 anos. Entra nesse sentir.
E aí lembra durante o seu dia todo hoje, lembra do apoio desse grupo aqui, dessas pessoas, dessa parceria que a gente está seguindo aqui, onde a gente está se cuidando para não fazer mais do mesmo, né? Se cuidando para não cair nos conceitos, não cair no grupinho que se autolegitima. Uhum. Então, a gente vamos seguir, vamos fazer essa experiência, vamos seguir hoje no sentir, amanhã no sentir, quarta-feira a gente se encontra aqui e vê o que aconteceu. Tá bom? Tá ótimo, tá bom. Obrigada, Ana. Esse encontro, a gente ter chegado nesse lugar que a gente chegou no encontro de hoje, é graças a gente ter caminhado juntas e confiante com o encontro com Juliana trazendo as experiências dela, a Isadora trazendo as experiências dela, e cada uma que trouxe aqui, né, a Luciana, cada uma que foi trazendo aqui, a Dani, durante esse processo todo, foi ganhando, foi dando estrutura para a gente chegar nesse lugar que a gente chegou hoje. E essa passagem, essa travessia desse sentir, nos leva a uma outra superfície. E vamos ver para onde a gente dá conta, né? Célia, Raquel, Andreara, todas que foram trazendo, Mauro, esses processos todos nos trouxe até aqui. Então, lindos sentires por aí, intensos sentires, e a gente se encontra na quarta-feira e a gente segue no grupo ali, caso queiram compartilhar alguma coisa. E um beijo